Tagarelar é o tipo de conversa que a gente guarda na alma, sabe? Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos com mais um episódio de Tagarelar, que é uma conversa que a gente tem com uma amiga, com assuntos que são inerentes ao ser humano, né? Assuntos que todos nós compartilhamos. E hoje eu trouxe aqui uma amiga, que é a Liane, mas eu não vou apresentá-la, né? Então eu chamo Liane para poder que ela se apresente, que ela conte quem ela é, mas já chegando naquele lugar que o Tagarelar nos convida, que é quem é você, Liane? Sem contar se é casada, o que trabalha, é mãe, filha. Eu quero saber quem é você. Bem-vinda! Obrigada pelo convite, Aline. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu tenho como se fosse uma fome por descobrir coisas diferentes da vida e aprender coisas variadas de vários assuntos diversos. E isso me levou para vários caminhos, assim, né? Tanto a minha formação quanto que eu trabalho, enfim. Até eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, então, tipo, eu tenho vários livros de vários assuntos diversos, assim, porque eu gosto de entender diversas coisas, sabe? Essa minha curiosidade me leva a vários cantos do mundo. Eu acho que a minha definição maior, assim, é uma curiosa da vida, sabe? Que legal, Liane. Que gostoso saber, assim, desse começo, assim, né? Tu já chegar contando um pouquinho de ti, né? Sem falar aquele... O que a gente costuma se apresentar falando, né? Acho muito lindo isso, assim. E eu quero começar, assim, de um lugar que é o que me trouxe até aqui, de querer entrevistar as pessoas, de um lugar comum, né? Que é o que a Liane tinha de sonho quando criança, se tu lembra e pode nos contar. De sonho, de ser o que O que eu quando quero ser tipo, quando eu nessa. crescer, o que eu quero Tá. fazer quando adulta. Eu tinha essa. Eu lembro que quando eu era criança, a gente viajava só nas férias, né? Férias de verão. E aí meus pais gostavam de acampar e a gente saía para acampar alguns dias durante as férias de verão, ou depois a gente ia para a praia. Eu ia para a praia porque a gente tinha uma casa na praia aqui no Rio Grande do Sul. Ah, Então o resto a gente ia acampar em Santa Catarina. E numa dessas viagens a Santa Catarina, meu pai, chegando em Camboriú, ele decidiu, assim, e eu digo decidiu porque era uma coisa muito cara na época. A minha família, dá para se dizer que era classe média, mas não tinha muitas condições, sabe? Meus pais sempre pensaram, primeiramente, em educação, em botar numa boa escola, e o resto era em segundo plano que dava para fazer. E aí, nessas férias, meu pai decidiu nos presentear, a família, né, com uma viagem de helicóptero em nossa. Camboriú. E aí, eu, que sou uma pessoa muito curiosa, adoro uma aventura, achei o máximo isso, sabe? E, Ah, tipo, eu lembro que eu saí de lá, do passeio, minha mãe morre de medo de altura, ela não foi. Então, foi eu, meu pai e meu irmão mais novo. E a gente saiu de lá, da viagem, e eu disse pro meu pai, eu vou ser piloto de helicóptero. uau! Então, meu sonho, quando era criança, era ser piloto de helicóptero. Aí as coisas foram passando e tal, eu vi que ser piloto era uma coisa muito cara. Uhum. E aí, na adolescência, eu tinha muita paixão por cinema, porque eu amava as diversas histórias, e todas as coisas que envolviam essa máquina de contar histórias, sabe? Demais. E, na verdade, eu comecei a gostar de cinema porque eu li na minha juventude, na minha adolescência, o Harry Potter e Uhum. acompanhava os livros do Harry Potter sendo lançados, né? Não tinha cinema ainda do Harry Potter. E aí, quando eu fiz uns 15, 16 anos, o primeiro filme do Harry Potter foi lançado. E logo depois foi lançado O Senhor dos Anéis, foi meio junto, assim. Uhum. E aí eu acompanhei essas duas franquias no cinema na minha adolescência e é assim que eu entrei no mundo do cinema, sabe? E aí daí veio a tua formação, assim, o que tu faz hoje.
Na verdade, a minha formação, eu queria muito, daí na adolescência, queria muito trabalhar com cinema. Era meu sonho trabalhar com cinema. E aí eu pensei, não, a minha mãe tentando me convencer a fazer outra coisa, porque cinema não tem faculdade pública aqui em Porto Alegre, Uhum. que eu moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não tem faculdade pública de cinema, só tinha particular. E a particular, na época, era muito caro, Ah, né? E aí minha mãe disse, não tem como ser cinema, tem que ser alguma outra coisa. ah, E, e aí ela disse, mas tu pode ser jornalista, tu pode trabalhar com cinema, fazer no jornalismo fazer outra coisa, daí tu se forma e tem um leque maior. E aí eu entrei no jornalismo, entrei na faculdade que paga jornalismo, ah, mas entrei no jornalismo pensando que, vou entrar, vou conhecer e vou ver, né, tentando trabalhar com cinema. E nada do que eu fiz de jornalismo foi cinema, foi tudo outras coisas, sabe? ah. Que essa curiosidade foi me envolvendo, sabe? Quero ver como é que funciona isso, quero ver como é que funciona aquilo. E aí eu passei por várias áreas de jornalismo e saí da faculdade e não tinha emprego. Ah, sim, Contando bom, formando, né? A sim. gente sai Tudo da normal. faculdade e não tem emprego. E aí eu lembro que trabalhei um tempo, mas não me mantive no trabalho, enfim. Aí eu fui começar a estudar para concurso, né? Uhum. Porque nem aquela questão, porque tipo, faz concurso melhora a vida. Claro, a segurança, né? Exato, né? Aquele ideal de segurança. Então, eu comecei a estudar para concurso. Aí, quando eu comecei a estudar para concurso, eu comecei a ver que eu gostava de outras coisas também. Eu estudei, uma época, economia, que eu nunca tinha visto na vida. Eu estudei direito penal, que eu nunca tinha visto na vida. E comecei a gostar daquilo que eu estava estudando. Aham. Hoje, eu sou concursada, trabalho no tribunal. E eu curto o que eu faço, né? Mas é aquela coisa, né? Não é... Acho que a minha geração, ela foi criada no sentido de propósito de vida, sabe? Sim, aham. Eu acredito que eu faço algo que eu gosto porque eu estou servindo ao público, eu faço atendimento ao público, eu tenho todo um cuidado ali, sabe? Sim. E isso eu gosto muito de fazer, mas não é aquela coisa de sonho de vida, Nossa, sabe? eu queria fazer isso, não é? Exato, exato. Mas eu sei, né, um pouco do que tu faz, Liane, mas assim, eu sou muito curiosa, assim, com histórias, eu gosto de ouvir história. Então, tu pode me contar, assim, dentro do que tu trabalha hoje, alguma história, assim, bem interessante, algo legal, assim, porque eu sei que teu trabalho é bem interessante, se tu puder contar um pouquinho. É que não tem. Nossa, no tribunal eu tô muito, tipo, recente, sabe? No Faz tribunal. quanto tempo? Eu comecei no tribunal esse ano, faz nem um ano que eu tô no tribunal. Aham, então ainda tem, né? É, como eu trabalho na área criminal, a gente atende réus que estão lá, e tem que cumprir alguma pena, não pena de restritiva, né, de liberdade, como a gente diz, a prisão, mas pena restritiva de direitos. Uhum. Então, o réu tem que se apresentar e a gente atende essa pessoa, enfim. Ah, eu já passei eu não passei, né? A gente já viu situações Aham. chatas, assim, de constrangimento, mas que tu tinha que atender o público, sabe? De a pessoa não saber ler, Uhum. não escutar, ser surda, e escutar bem baixinho, assim, sabe? E aí tu tem Aham. que falar gritando, assim, para a pessoa poder entender. ah, Coisas do processo, só que a pessoa também não sabe, não conseguia entender o processo. Aham. E aí era um crime bem constrangedor, assim, sabe, para tu falar para todo mundo escutar, sabe? Alto, né? Exato. Então, isso não foi eu que atendi, foi uma outra colega minha, mas tu acabou me mobilizando todo o ambiente, né? Porque a gente estava ali tentando atender da melhor forma possível a pessoa.
Sim, todo mundo escutando ali, né? Junto, com aquela. Exato. Mas aquilo te. Mas isso te faz assim, tu gosta, te faz brilhar o olho, tá ali. Tipo, tu gosta desse envolvimento com esse trabalho, assim. Eu gosto de ah, ter o contato com as pessoas, Uhum, no sentido de que tu sabe que tu ajudou ela de alguma forma, sabe? sim. É bem o nome de serviço público, sabe? Ahn, Às vezes é uma coisa bem simples, assim, as pessoas às vezes estão lá. O que acontece muito ali no meu local de trabalho é que as pessoas já passaram por tantos outros locais e eles veem ali o único lugar que deu atenção para eles. E aí eles, mas eu tenho dúvida sobre outra coisa. Será que pode me ajudar? E aí a Nossa, gente ajuda na forma que dá, sabe? claro, claro, mas que é super, super importante, né? Um trabalho super importante. Que E o que a gente legal. vê muito é as pessoas dão informação e não explicam ou não atende como a pessoa. ah, ou dá informação e a pessoa não entende e ela não quer perguntar, Claro, sabe? claro. E aí, quando ali a gente vê, quando a pessoa não. A gente pergunta, tu entendeu? Tu tem alguma outra dúvida? Tipo, e as pessoas normalmente ali elas se abrem, elas falam, elas tiram mais dúvidas, assim. Não sei se comparando com outros lugares seria um bom atendimento, mas Uhum. a gente vê que a gente tenta, né, fazer um bom atendimento ali. Será que a gente pode falar assim que é de humano para humano? É, É não essa a é. Acho intenção. que isso é bem interessante assim de ouvir, Claro, assim. como humano a gente falha, mas a Sim, mas gente. a gente enxerga aquele ali como um humano e não como, Isso. né, um número, mais uma, né, uma, sei lá, mais alguém que tá ali só, tipo, de passagem, assim, tu tá olhando aquela pessoa, né, enxergando ela além. O que eu noto, a minha trajetória olhando hoje, eu sinto que eu fui amadurecendo e pegando coisas de cada fase, sabe? Talvez no futuro eu saia de lá, eu faça outra coisa, eu esteja mais no serviço público, mas eu sinto que eu tive que passar por isso, sabe? Sim. Para amadurecer e aprender coisas que eu preciso aprender. Sim. Eu até queria puxar um gancho daí, assim, né? Porque tu trouxe, assim, bem o jornalismo e esse trabalho hoje no serviço público, mas eu sei que, para além disso, tu tem várias outras coisas que te interessam, universos, assim, que tu explora bastante. E eu queria que tu me contasse um pouquinho como que tu, hoje, assim, lida com a espiritualidade, assim, com o invisível, com o mistério na tua vida, assim, porque eu sei que é algo que tu também, né, consegue, assim, trazer para tua vida equilibrando, assim, né? Acho muito bonito isso, assim. Eu sempre fui uma menina muito sonhadora, desde criança, assim. E e acreditar em muito na vida, assim. Meu pai é uma pessoa com muita fé, dá para se dizer, assim, ele é metodista, e minha mãe é também metodista, mas eu vejo ela com muito mais medo da vida, sabe? Ah, Meu pai já não, ele é uma pessoa que acredita muito na vida. E, e eu acho que para mim está sendo um aprendizado. Tipo assim, eu sempre via a importância de ter esse lado espiritual. hum, E tanto é que eu saí da igreja metodista, não sou praticante mais, fui para o budismo de Daishonin. E hoje eu, na verdade, mesclo várias coisas. Eu não sou só budista, eu pego várias coisas de vários lugares, porque eu acho que o Deus, sei lá, a deusa, como eu gosto de chamar, ela é uma só, hum, e a gente pega as técnicas para fazer essa conexão, sabe? E o Siddhartha Ribeiro fala um negócio que eu acho muito massa, que ele diz que a espiritualidade, na verdade, é uma forma de conectar com o Deus interno, com a nossa deusa interna.
Porque o Deus externo é o mesmo Deus meu, da árvore, teu, do tubarão. E aí o exemplo que ele dá, que eu acho maravilhoso, é que se tu tá no mar e tu e o tubarão se encontram e o tubarão estiver com fome, não tem como eu pedir pro Deus me salvar. A deusa me salvar, porque a deusa é a mesma deusa do tubarão. E Aham. aí ela vai olhar pra ti e vai dizer, te vira, sabe? Ela, né? Adorei. Não tem o que fazer. Enquanto que a deusa interna seria o que seria a nossa prática espiritual, e aí vai a prática de cada um, seria tu olhar internamente e aumentar essa tua deusa interna, essa conexão interna, então aumentar a potencialidade de todas as tuas coisas que tu tem e aumentar essa ligação contigo mesmo, sabe? Uau, adorei, adorei. Eu nunca tinha ouvido dessa forma, né? O que tu trouxe, que demais. Como tu acha que hoje tu alimenta essa deusa? Como tu acha que hoje tu consegue no teu dia a dia? Como tu faz para ela se nutrir, essa deusa, esse lugar dentro de ti? Eu acho que eu tenho alguns mantras que eu faço, mas para mim eu acho que é muito mais estar no presente, sabe? Porque a meditação, ela é importante, mas a gente faz meditações com outras coisas também. Uhum. A gente faz Sim, meditação cozinhando, no momento que tu tá presente e com o que a gente chama de atenção plena, tu tá de alguma forma meditando, sabe? Então, a conexão, por exemplo, às vezes eu olho, tem uma abelha vindo, sabe? Tipo, perto de mim. Eu já fico assim, com gratidão, sabe? Porque sim, são sinais, assim, de que a gente está conectado com o todo e que é como se eu estivesse no caminho certo, sabe? sim. Então, eu acho que eu tento, porque não é tão fácil, né? Meu vício por redes sociais, ele é muito grande. De todos. E eu tento ficar cada vez mais no presente, para conseguir estar mais ligado e tentar ver esses gatilhos de instabilidade da minha deusa interna. Claro, tu consegue perceber. Eu consigo perceber, eu consigo o que chamamos de os botões vermelhos, sabe? Eu Aham. consigo ver quando eles estão sendo acionados, né? Uhum. E aí, sabe, tratar isso, ver como é que lidar com essas emoções, com essas questões e lidar com esse caminho. Eu não tenho uma prática. Todo dia de manhã eu faço isso, porque eu acho que Ah, cada dia é diferente, sabe? sim. E, e cada manhã eu tô de um jeito, então tem vezes que eu tô de boa, daí eu vou de bike para o trabalho, tem vezes que eu não, vou ir de ônibus porque eu preciso, Uhum. já fiz meu exercício, vou focar minha energia para eu dormir melhor de noite, não vou gastar tanta Claro, minha energia, porque senão eu fico muito esgotada durante a semana. Então tem essas questões de percepções nossa, minha no caso, né, que a gente tem que claro. fazer com o nosso corpo. E eu acho que é isso, assim, é claro, eu fico pensando assim, tem que fazer, deveria fazer mais práticas, mais técnicas para Uhum, tentar uhum. se conectar comigo mesmo, mas aquela coisa, né, a gente fica tudo num tem que ir, e não, a Aham. vida não é checklist. Não, mais uma cobrança, né? Eu penso muito assim que a meditação é se observar, né? Então, isso que tu já tá falando é se observar, né? Tipo, hoje eu vou de ônibus, hoje eu vou de bike. Para mim, meditação é isso, não é tu sentar ali só e fazer a meditação, enfim, postura tradicional, né? Então, isso até me convida a te perguntar, assim, sobre como que tu te relaciona com o teu corpo hoje. Qual é a tua relação com esse corpo, né? Porque tu trouxe esse corpo para conversa, assim, né? Como tu te relaciona com ele? Eu acho que eu tinha muita vergonha, não vergonha do corpo em si, mas questões de machismo mesmo, Uhum, sabe? De educação, sim. enfim, de usar o corpo mais, de mostrar o corpo mais. Uhum, E isso eu sinto que eu tô nessa vibe de mostrar mais, sabe? Ainda mais agora que a gente tá chegando no verão, né? No inverno a delícia. gente não faz isso.
Mas no verão, sim, sabe? Usar mais roupa curta, mais brilho, sabe? Essa fase, eu sinto que eu tô mais nessa fase, assim, agora, sabe? Que antigamente eu não tinha, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, eu usava só preto, só É, branco, nem isso, cinza, sabe? Era muito mais cores neutras. tipo mais invisível. Uma coisa mais assim, tipo, não quero É, aparecer. mais formal, Aham. mais eu vou me encaixar aqui, não vou chamar atenção. Interessante. Isso me lembrou tu já deve ter lido, né? Da Eliana Rigol, um texto assim, que fala o pacto de invisibilidade, sabe? Eu não sei se tu já leu, assim, que tem um Ah, ela trechinho. escreve muito, eu não cheguei, não sei qual é o É do texto. Afeto Revolution, e então é um texto que tem lá dentro, assim, eu acho isso muito rico, assim, que a gente tem, né? Olha, acho que todas nós, assim, eu arrisco dizer todas nós, né? Como se a gente não quisesse aparecer por N motivos, né? E tu acha que alguma coisa, assim, desencadeou que tu tivesse hoje nesse lugar de, assim, poxa, eu posso botar, né, uma saia curta, minha barriga de fora, né? Tu acha que teve alguma coisa? Eu acho que é um processo, assim, porque antes da pandemia começar, eu comecei a ler Mulheres Correm com os Lobos. E daí eu fiz a leitura do livro com uma orientação de uma psicanalista lacaniana. Não, ela é lacaniana, a Manuela Xavier. E aí eu li cada semana um capítulo e ela comentava sobre o livro. E aí foi uma revolução, assim, sabe? Eu Ele é. senti que foi, sei lá, várias portas, assim, se abriram internamente, sabe? E aí fiz a minha tatuagem por conta do livro, né? E depois, por conta do livro, eu comecei a terapia. Daí foi, Aquilo vamos foi dizer, um indo. mergulho interno maior, sabe? Sim, aham. E eu ia comentar que recentemente tu realizou, né, o teu casamento, assim, o ritual, a cerimônia, assim, né? E eu acho muito bonito porque tu trouxe muitos pontos, assim, muitos simbolismos nesse casamento, assim, né? Tu pode me contar um pouco do processo de organizar esse casamento, de fazer ele acontecer, que foi tu fez tudo, Tu né? sabe que, na verdade, eu deleguei muitas coisas, Sim, mas aquela coisa, eu sempre tive ideia de que se fosse para fazer alguma coisa, tinha que fazer sentido para mim. E essa coisa de fazer sentido para mim sempre foi muito forte. Tipo, até nessa questão de, vou viajar, eu não vou num lugar se não faz sentido para mim. Já fui para Holanda, por exemplo, e não fui no Museu da Heineken, porque para mim não faz aham, sentido. uhum, Mas não em é... compensação, nós fomos no Museu do Corpo Humano, que para Nossa, nós, para mim, para o Maurício, que é meu companheiro, ele é professor de biologia, uhum, para nós fazia muito mais sentido, que legal. né? Ah, e também museu de história, que eu amo conhecer a história do local. Então eu disse para Maurício, Maurício, eu quero muito conhecer os museus dos canais que contam a história de Amsterdã. E aí tu sai e é muito isso, assim, tu entra no museu conhecendo uma cidade, tu sai do museu olhando outra cidade, porque aquilo faz sentido, tu entende como ela foi criada, tu entende a história daquele local, e tu sai vendo, olha só que demais, isso, aquilo, sabe? Que As demais. características da cidade. Então, eu queria muito, a gente queria casar, até então para mim era, tá, vou casar e beleza, né? Não tinha essa questão, eu sabia que não ia ser na igreja, porque não Uhum. sou, vou dizer assim, sou cristã, porque eu acredito em Cristo, mas não pratico nenhuma religião Sim, cristã. Ah, mas, mas assim, eu não sei, a gente tinha a ideia de fazer um grande piquenique comunitário, porque a gente queria convidar legal. muita gente
e não precisar se preocupar com as coisas, Claro, sabe? Ser uma claro. coisa leve, tranquila para todo mundo. E uma época eu tinha feito um piquenique no Jardim Botânico e convidei várias pessoas, assim, leva alguma coisa para a gente compartilhar. E foi um banquete que depois, tipo, as pessoas assim, leva o resto que sobrou para casa. Tipo, a gente saiu do piquenique, fomos lá para casa com o resto que sobrou, porque sobrou muita coisa, sabe? Sim. Então, era a nossa ideia principal, fazer no Jardim Botânico aqui de Porto Alegre, Uhum. mas ele tá para concessão, e aí tá como não sabia se ia ser feita essa concessão para uma empresa privada, eles não queriam se comprometer com nenhuma organização de evento. E aí a gente, bom, vamos pensar em outro local. Então, a gente começou a mudar os planos do casamento até adequar aquela coisa de fazer expectativa, daí via que não ia dar, daí a gente mudava os planos de novo. E, Expectativa e realidade. exato, exato. E daí, na pandemia, eu conheci a Renata Maglioca, que te entrevistou, A primeira entrevistada. e a primeira entrevistada, e eu queria muito que ela fizesse o casamento, né? Só que eu conheci o trabalho da Renata e Maurício não. E eu dizia, ai, Maurício, eu quero. Só que assim, para mim foi muito difícil eu aceitar esse meu desejo, porque era um custo para nós Claro, que era um custo puxado naquele momento, porque a gente não tinha muito dinheiro para o casamento, sabe? claro, aham. Mas eu disse, Maurício, eu vou vender minha câmera fotográfica, que eu tinha uma câmera profissional que ficava guardada, que era muito grande, e hoje em dia o celular faz tudo, né? Sim, claro. Então, o celular tá muito mais à mão. Ela tirava fotos maravilhosas? Tirava, mas eu usava pouquíssimo, sabe? E aí eu disse, eu vou vender, e aí o resto eu vou ver como é que eu faço. Enfim, a gente vai tentar dar um jeito. Eu até brinquei com o Maurício, qualquer coisa eu falo com a Renata e a gente, sei lá, negocia o pagamento de alguma forma. Sim, Mas a vida, ela vai organizando as coisas, sabe? E apareceram trabalhos, demais. apareceram. Nesse meio do caminho, eu vendi também a focaccia, pão. Delícia. E, e daí eu consegui, a gente conseguiu fechar. Primeiro a gente fechou a data com a Renata, para ela poder Uhum. vir, que ela é de Belo Horizonte. E aí, mas esse batida de martelo foi uma decisão assim bem difícil de eu tomar, porque eu nunca tinha tomado uma decisão que fosse muito custosa, sabe? Que só eu fosse lutar por ela, sabe? Uhum, uhum. E daí eu disse, não, Maurício, eu quero, e eu quero, entendeu? A gente vai dar um jeito, eu vou ver um jeito de pagar a Renata. E aí o Maurício, tá bom, se tu quer, então a gente vai Claro, fazer. E, e aí depois foi engraçado que, como ele não conhecia o trabalho da Renata, ele foi claro. conhecer no casamento. E aí ele disse depois pra mim, e assim, todo mundo do casamento chegava e dizia, foi o casamento mais bonito que eu vi na vida, sabe? Nossa, a Renata foi maravilhosa. Sem E o dúvida. Maurício disse, a Renata, que bom que tu lutou por esse desejo, porque a Renata fez o casamento mais bonito que eu participei, sabe? Que eu fui e eu Maravilhoso. participei. Que lindo. Então, a gente, eu fui criada para ser a menina boazinha que se encaixa nos locais, que não dá Sim. trabalho. E tu ir contra uma coisa que é difícil, sabe? Tipo assim, vai ser custoso a gente fazer isso. Mas é o que tu quer. E aí tu ter essa coragem de dizer sim, é o que eu quero. Isso foi muito forte, sabe? Foi uma virada de chave, assim, sabe? Muito gigante. Foi muito gigante. E assim, tem aquela coisa, né? As coisas têm que ter sentido para mim. Uhum. E eu apoiar pessoas que eu acredito, para mim faz sentido, Claro, sabe? claro. Então,
tanto a Renata, quanto o fotógrafo, que é um amigo querido da família, quanto o músico, que é uma pessoa que a gente conheceu por amigos também, foram pessoas que a gente tinha um carinho já, e a gente convidou querendo, tipo, apoiar, sabe? A tua festa inteirinha, ela foi toda, tipo, redondinho, como eu digo assim, né? Tudo tinha um porquê, né? Tipo, Tinha. E aí, a Renata fez o trabalho dela de entrevista com a gente, e, e a gente fez o casamento embaixo de uma árvore num salão, num espaço que é uma sede campestre dos servidores de justiça na Zona Sul de Porto Alegre. E, e que também foi uma coisa que nos ajudou muito, foram ideias que meus colegas de trabalho que tiveram, sabe? Ah, tem aham, esse espaço assim, que é um lugar legal, um lugar bonito. E aí a decoração foi uma coisa que eu disse, minha sogra que fez a decoração, né? Ela tem muito bom gosto e ela tem um olhar maravilhoso, assim. E aí ela fez a decoração e eu disse para ela, não quero algo muito cheio, sabe? Muito, não precisa, sabe? A gente quer uma decoração para ter uma organização, assim, mas não precisa ser muito, sabe? O básico tá bom. E a Renata depois falou do casamento que a gente focou no essencial, sabe? sim. E que a gente era mestre nisso. Nossa, olha, sensacional, sensacional. E eu queria que tu contasse do teu vestido, porque eu acho que isso conversa com tudo que tu tá contando. Eu tenho essa questão, né, com, ai, é muito custoso. Então eu tava muito assim, ai, meu Deus, não quero gastar R$ 2.000, R$ 3.000, Vestido ou de noiva. mais, R$ 6.000, enfim, se você vai Uhum. procurar vestido, tem vestido de R$ 30.000. Sim. Eu não consigo me imaginar comprando uma roupa e usando um dia só, sabe? Então isso era uma coisa que me angustiava muito. E aí, eu fui catar e mexia na internet. Eu tinha sonhado, o ano passado eu fiz a desescola, e eu sonhei que a Fafi, a Simone e a Eli me davam um buquê de flores secas. E me davam um vestido rendado, maravilhoso, branco com creme, assim. E, e aí, para casar, né? Aham. E aí, isso eu sonhei uma noite. E nessa noite que eu sonhei isso, eu saía para procurar o meu sapato vermelho e eu não encontrava a minha sapatilha vermelha, que era a sapatilha que eu realmente casei. E aí, tá, daí numa outra noite eu sonhei que a Renata ia fazer a celebração. E aí eu Ah, tava em cima, me arrumando, e o pessoal tava tudo embaixo me esperando. E aí, numa outra noite, eu sonhei que as madrinhas eram a Faf, a Lia e a Simone, e que a Renata estava sensacional. fazendo a celebração do casamento. Só que não tinha parceiro ou parceira, enfim, não tinha outra pessoa. Aham, tu tava casando. Eu estava casando. E aí, eu lembro que a Renata falava do texto, mas eu não lembro as palavras, eu lembro que eu chorava muito. Nossa. E aí eu acordei e até disse para Maurício, eu sei que eu tava casando com ele, né? Mas daí eu pensei, não, mas não tava lá, sabe? E depois, acho que no final do dia, quando eu fui escrever para as gurias, me caiu a ficha, assim, eu tava casando comigo mesmo, Nossa, com a tua alma. com a minha alma. E aí, a partir dali, eu pensei, posso casar com um sapato vermelho, né? Daí eu mandei para Renata, Renata, sonhei que casei, eu sei que eu procurava sapatilha vermelha, e ela disse, o sapato vermelho é o sapato da Dorothy, do Mágico de Oz. Aham. Mas eu nunca tinha visto Mágico de Oz. Daí tu E aí foi eu não fazia atrás. ideia do que significado. E aí eu acho que eu só eu até pesquisei na internet, enfim, Aham, foi buscar. mas o significado mesmo eu fui entender melhor esse ano, quando eu vi o Mágico de Oz, aquele filme bem antigo mesmo, Sim, sim. e eu achei maravilhoso, assim, sabe? Faz muito tempo que eu E vi. aí depois, eu sei que também tem o conto do Sapatinho Vermelho,
no Mulheres Correm com os Lobos. Uhum. E só que eu nunca tinha feito associação assim com um significado forte. Aí no dia do casamento, a Renata falou desse conto que tinha um significado forte, assim. E ela falou, eu não vou lembrar exatamente assim, eu acho que os sapatinhos vermelhos é os teus sapatos, é aquilo que tu quer, aquela tua essência, sabe, que tá na base. Demais, demais. E as flores secas, nesse sonho, eu já tinha pensado, bom, a partir desse sonho, eu pensei, bom, vou casar com um buquê de flores secas, né? Até porque o último Demais. casamento que eu tinha ido, eu quebrei o pé por causa do buquê. Ah, tu pulou e quebrou o pé. Não, eu não pulei e quebrei o pé. Como A pessoa assim? que pegou o buquê, pulou e botou o salto no meu pé. E O tu buquê ia, quebrou? o buquê ia vir para mim, ou na minha direção, e ela Não. pulou e botou o salto no meu pé. Eu passei a festa inteira com o pé no balde, de gelo. E aí, tipo, eu Não. achei que era só uma luxação, assim. Claro. E aí, ficava, tipo, botava o pé no balde de gelo. Daí, melhorava a dor. Aí, eu ia pra pista de dança dançar um pouquinho, que eu Tu adoro ia. dançar. Que Aí, bom. voltava a ficar doendo, daí eu voltava de novo. E isso foi num sábado, no domingo eu fui num show, trabalhei Nossa. segunda, terça. E aí, na quarta, eu voltei pro trabalho. E a minha colega de trabalho, que era um trabalho que eles estavam em reforma, o prédio, e era no centro de Porto Alegre. Então, tinha muita barata na época. E aí, minha colega de trabalho foi arredar, foi pegar um negócio no balcão, assim, num armarinho, e tinha uma barata. E daí ela, ai, tem uma barata aqui, vou pegar o spray. E aí ela foi matar, a barata correu. E aí eu fui, eu não sei se eu fui arredar alguma coisa, e eu botei o pé, pisei o pé na pressa, pisei o pé como a gente pisa normalmente. Só que daí ele doeu mais. Deu bom, eu vou ter que ir no médico agora, né? Porque ele não tava, tava medicando e não tava sarando. Melhorando. E aí eu fiz raio-x e o cara disse, tu quebrou o pé? Daí, Nossa. Não, e aí claro, o foi. pé sensível, tu, com um pouco mais de esforço, tu simplesmente Uhum. é muito corajosa ali. De pé quebrado e seguiu a vida. Tu é muito Seguir na corajosa. vida, sim. Eu acho que eu tolero muita dor, esse é um problema. Nossa. Desafiador isso, né? É, e aí eu tinha dito, não, no meu casamento não vai ter buquê. Tipo assim, Só eu tô que, traumatizada. muito traumatizada. Só que a ideia, o sentido do buquê, para mim, ela é muito me traz um aconchego, um afeto, Uhum, sabe? sim. A Renata porque a Renata diz, isso aqui faz sentido, isso aqui tem esse significado, isso aqui tem esse significado. Então ela disse assim, o buquê tem um significado que as pessoas colhiam para dar boa sorte, e quando se joga o buquê era para deixar aquele passado no passado, e era daqui para frente, sabe? Que bonito. Que ritualizante isso aí. Lindo. É, e aí eu pensei, bom, vai ser então, vou fazer então um buquê. Primeiro eu tinha pensado, não vou fazer buquê, aí com o Uhum. sonho, vou fazer um buquê de flores secas, que daí vai durar, né? Você Sim. consegue, não morre a flor, enfim, vai ficar bonito e tal, por Sim, um eu já bom sei que tempo. tem até técnica lá com sprayzinho de laque que tu faz durar mais tempo a flor. E já esses dias eu aprendi. Não, eu não sei. É. Mas aí, quando eu fui fazer o buquê, eu senti falta de flores, sabe? Aí eu pedi para botar, foram 3 tulipas rosas. Nossa, tulipa, que lindo. Tulipas, não foram tulipas. Tulipas é aquelas A tulipa outras flores. comprida, assim, Não, vermelhinha. não é a tulipa. Acho que é lírio. Ah, Lírio rosas. ai, sim. E eu disse também para elas que eu queria temperos, né? Porque além de flores secas, eu queria algo que fosse usado depois, sabe? Ah, daí tu botou Que temperinho.
daí eu botei o alecrim, porque outros temperos eles murcham muito Ah, rápido. E aí não tem como tu deixar o buquê bonito até a hora da cerimônia, sabe? sim. Então, flores secas, 3 lírios e ramos de alecrim. Alecrim maravilhoso. E, e a coroa, que foi o mesmo lugar que eu fiz o buquê, eu pedi para fazer uma coroa e ninguém nunca tinha feito coroa de flores secas, porque as coroas de flores normais, elas murcham. E eu Ah, pensei, se eu fizer, eu preciso testar para ver se fica bom, se fica do antes, jeito que eu né? quero. Exato. E eu não queria fazer 2 coroas. Então eu pensei, vou fazer de flores secas, porque daí fica até o casamento. E o lugar que eles tinham mandado pediram para fazer, disseram que faziam, só que eles nunca tinham feito, então eles tiveram muito trabalho, porque a flor seca ela quebra se tu força demais. Sim, sim. Então era um outro jeito, eles fizeram uma outra de outra técnica, sabe, para fazer a coroa. E a coroa ficou bem, bem bonita, assim, era o jeito que eu queria. E uma coisa bem diferente, assim. Eu acho que eu tinha visto só no Pinterest fotos, E assim. demais. Sim, tipo, o teu casamento foi com a tua cara. Uhum. Ele foi personalizado. E o vestido, de vestido. É, Eu o vi o vestido. vestido, mas eu quero saber do vestido por quê. O vestido, e daí eu tava nessa coisa não vou gastar, não vou gastar. E aí eu fui atrás de roupa, comprei um top, uma saia, que eu achei que iam combinar e tal. E aí minha mãe começou, porque tu tá muito simples, porque tu não tá com cara de noiva. E aí eu dizia, não, mãe, mas é a roupa que eu quero. Ah, E aí, mas ao mesmo tempo, aquilo não tava bom, sabe? Eu sentia que não era bem isso, sabe? Daí eu falei com uma cunhada minha, perguntei o que ela acha, que tu acha, Paula? E daí ela disse, isso tá com cara de roupa de cartório, sabe? Uma coisa formal, ah, não uma coisa de festa. E aí eu disse, tá, então tá. Daí eu perguntei se ela podia me ajudar a achar o vestido. E aí eu reservei uns lugares em Porto Alegre para ir atrás do vestido, assim, né? Sei lá, tinha um bazar e eu ia começar a procurar. E aí não deu uma semana, ela viu numa liquidação, assim, esse vestido da Farm, que é um vestido todo brilhoso, meio dourado, assim. maravilhoso. E o vestido, na verdade, não era um vestido branco tradicional de festa, Uhum. é um vestido de paetês, com paetês bem pequenininhos, todo de uma manga e um ombro só. E aí ele é bem fluido, assim, ele é um vestido bem, bem bonito, assim, bem festa mesmo. Maravilhoso. E aí o Super casamento foi brilho. de dia e as pessoas diziam assim, como é que tu vai? Eu quero saber como é que tem que me arrumar, enfim, eu sempre dizia assim, vai do jeito que tu se sente Claro. confortável. Delas assim, tá, mas eu não sei porque eu não sei como é que me arrumo, não sei como é que tu vai estar tipo, na festa. E eu dizia assim, Claro. não te preocupa porque eu vou estar de brilho de dia, então, de boa, vai do jeito que tu Vai como, quiser. se quiser ir de tênis, vai como sentir à vontade. É na graminha, né? Dá uma coisa na natureza, Uhum, assim, que lindo. Não, eu fiquei muito assim, eu fico muito surpresa assim de te ouvir. Eu te acho uma mulher realmente muito forte e muito corajosa, assim, tem essa presença, né? E eu queria te perguntar uma coisa, porque a gente tá falando muito de vida, 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 e eu fiquei muito curiosa, porque até mesmo quando tu disse que queria ser piloto, né? Então, tipo, pilotar, assim, sabe? Tipo, eu queria saber assim, ó, cara, qual o teu maior medo? o meu maior medo é o medo de rejeição. Tipo, às vezes tenho alguns gatilhos meus que são acionados porque eu tive muita rejeição na época da adolescência, sofri muito Ah, bullying. bullying. Então, eu tive muito tempo para me posicionar, para ter essa coragem, sabe? Para Sim. dizer, não, eu quero isso, porque o medo de rejeição ele era maior. E o bullying é uma violência muito séria, né? Ele Uhum. mexe com a autoestima do ser humano, ele destrói, né? É uma violência. Sim, sim.
talvez quando a gente sofreu o bullying, falo porque eu também, né, vivenciei isso na pele, a gente não nomeava como bullying, né, e é algo muito importante de se falar, né, muito. Sim, sim, total, assim. E, eu questões adolescentes, né? Que já ouvi o Maurício, que é professor de adolescente, ele diz que há uma briga de poder nessa época da fase da vida. Sim, E se tu é uma pessoa muito boazinha, tu acaba sendo tirada para pessoa que não tem poder, sabe? Pessoa sim. que seria menos naquela situação. E que, na verdade, não vai fazer diferença, sabe? E acaba rolando essa rejeição, que é o que tu tem, que é o teu Uhum. medo, né? Acabou rolando lá e, tipo, tu acha que essa sombra ainda hoje ainda te atrapalha, assim? Sim, hoje ainda atrapalha, mas é aquela coisa, ainda assim eu tô atenta, sabe? Uhum, uhum. Hoje tu tá Não, é mais uma se coisa que conhecendo. ainda é aquela coisa, ele ainda tá ali, mas ele tá mais quietinho, sabe? O Claro, medo claro. tá sentado tomando chá comigo, Aham, aham, que bom. mas, mas tá ali, sabe? É importante a gente Ainda não reconhecer, consegui né? mandar ele embora. Talvez, quem sabe, a gente tem que integrar, né? Ele, Uhum, né? Tipo, a gente acaba querendo às vezes, expulsar esses nossos medos, assim, e como é importante sentar e tomar um chá, um chimarrão, um café com ele, assim, para integrar. É difícil, né? É desafiador, assim, uhum, pra gente. uhum. Haja terapia. Lia, E também para não achar que tudo é com a gente, sabe? A claro, gente tende a claro. achar que a pessoa tá fazendo tal coisa porque ela, sei lá, porque ela não quer alguma coisa comigo, é sempre Aham, comigo, e na nossa, verdade não é nada comigo, é sempre cada um está no seu próprio eu, e a gente acha que isso. é sobre a gente sempre, e na verdade não é. Eu me identifico muito com isso que tu falou, assim, com esse lugar de ensimesmamento, sabe? Tipo assim, cara, nem tudo é sobre mim, sabe? Mas é desafiador pra caramba esse lugar. A gente tá chegando no final, né, Li? Mas eu queria ainda te fazer algumas perguntas, porque eu fiz uma colinha, porque eu ia entrevistar uma jornalista, então não é bem assim, né? Eu queria muito saber como tu te relaciona com a morte. O que é a morte pra ti? Como tu te relaciona com ela? Ah, eu lembro muito da Eliane Rigol, porque ela diz que a morte é um eco, né? Tu fica de alguma forma aqui, presente na Terra. O, o Siddhartha fala que as pessoas achavam que tinha reencarnação, que tinha deuses, porque as pessoas, antigamente, eu tô pensando, daí ele fala assim, tu pensa em mais de 5 mil anos atrás, Claro. mais de 10 mil anos atrás, que a gente não tinha nenhuma explicação para nada, a gente tinha Não. outras explicações para o que a gente vivia, que a gente às vezes nem sabe quais eram. E aí ele fala que as pessoas morriam, sei lá, meu avô morreu e eu ainda sonhava com meu avô dizendo coisas para mim. Então, Uhum. meu avô tá ali, entendeu? Ele ainda está presente aqui, de Vivo, alguma de forma, alguma forma. vivo, exato. E, e é isso, a gente continua ecoando na vida de alguma forma, com uma mensagem, um sonho que a gente aparece, a gente ainda toca as pessoas, independente se a gente estiver vivo materialmente ou não, sabe? Muito. Eu lembro que a minha bisavó, eu tive minha bisavó que eu conheci, a avó da minha mãe, que ela morreu com 105 anos. Nossa, que tesouro! Tu E conheceu ela foi ela. mega ativa até uns 101 anos, 102. Nossa, A que mega ativa não, assim, ela demais! foi ativa até uns 99, daí de 100 a 102 ela ficou mais quietinha, mas ela Aham, falava ainda, aham. conversava, e depois ela foi apagando, assim, sabe? E quando ela morreu, eu lembro que as pessoas, assim, tristes, e pra mim tava... É uma fase, entendeu? Faz Claro. parte da vida. O ciclo. É triste que a gente não vai mais ver ela,
mas a gente tem memórias dela, ela tá aqui de alguma forma, Nossa, sabe? que linda essa tua visão da morte. Reforço, assim, que olhar, assim, para a vida, né? Que lindo, realmente, assim, e, né? Tu trouxe que o teu pai tem esse olhar, né? Ali no começo tu Uhum. comentou, e é muito bonito, assim, porque a grande maioria das pessoas tem uma relação de medo, porque é o desconhecido, sabe? Medo, né? E que bonito essa tua relação com a morte, assim. Ela é uma, vamos dizer assim, E uma ela amiga, uma sempre conhecida. acontece, né? A gente renasce e morre diversas vezes durante a vida, Aham. né? Os A vida lutos, é em eles estão ciclos, né? aí. Exato. Eu ainda, a relação ao corpo, a gente volta, né? Eu ainda tenho muita atenção, pescoço, ombro, maxilar, de tentar querer controlar a vida, sabe? Sim, sim. Mas eu já tô nesse processo de fluir, sabe? Deixar fluir, relaxa e Soltar. deixa fluir, que não tem como controlar. A gente vai renascer, morrer diversas vezes. Muitas. Que lindo, que lindo. Querida, eu queria fazer assim a última pergunta para encerrar, que é assim, uma grande curiosidade, assim, que é algo que eu incluí aqui, né? Que obviamente teria milhões de perguntas para fazer, né? Eu anotei muitas assim, mas isso eu quero realmente perguntar assim. Tu tem algo peculiar teu assim para me contar, assim, algo que eu nem imagine, alguma coisa peculiar tua assim, alguma história talvez? Eu acho que eu tenho. Eu não sei se. Não é uma história. Acho que essa minha relação de que morte e vida faz parte da vida, acho que vem desde a adolescência, porque eu tive um acidente de carro e eu tirei o baço quando eu tinha 14 anos. Ai, não sabia, olha E aí. foi um acidente de carro que eu tava com uma amiga minha e a família dela. Aham. E aí, o pai dessa minha amiga que cortou a curva indo para o interior do Rio Grande do Sul. Ele foi na contramão de uma curva que ele não podia ver o outro carro vindo. Nossa. E aí, para não bater de frente, ele virou, ele tirou o carro na hora e a carro bateu na porta. E a batida foi tão grande que arrancou as duas rodas traseiras. Nossa. Ninguém se machucou, a única que se machucou fui eu tive uma fissura no baço e eu tava com dores abdominais e fui pro hospital de Santa Cruz. Claro. E aí eu fiquei uma semana no hospital de observação e eles não achavam aonde era, até que eu fiz a tomografia e eles, é no baço, vamos costurar. Daí eles abriram e viram que não tinha como costurar. Numa época que se abria as pessoas para fazer esse tipo Sim, de isso é por cirurgia. vídeo hoje. Hoje, isso tudo por vídeo. E isso, de alguma forma, primeiramente, assim, física, influenciou em algo, assim, na tua vida? Digo assim, né, na digestão, assim, mexeu com algo? Ou... Eu sei que baço para o crescimento tem uma função importante e ele é o primeiro a produzir enzimas para atacar qualquer infecção. Aham. Então eu tenho que cuidar para a infecção não estar muito forte, porque Tá. daí eu teria que ter ir para o hospital, enfim. Aham. Então eu sempre estou cuidando a questão enfim, de saúde, de Claro. gripe, essas coisas, tomar todas as vacinas, óbvio. Óbvio. Por favor, E vacinem-se. Estamos aí de novo diante de uma variante do Covid. Então, por exato. favor, Inclusive, vacinem-se. eu encaixo as pessoas imunossuprimidas, vacina da Ah, gripe todo ano, sim, sim. e até eu noto muita diferença, assim, meus sintomas de gripe são menores do que os sintomas do Maurício, por exemplo. Que interessante, que interessante. E emocionalmente, tu acha que esse acidente mudou algo aí dentro? Mudou. Não tem como dizer que não, né? Renasceu. Ah, eu renasci, eu dava muito mais. Comecei a passar a dar mais valor à vida, né? Ao presente, a partir disso. Faz muito tempo, eu não sei exatamente assim qual foi a diferença naquela época, sabe? Sim. Mas, Mas provavelmente teve. sim, e tá aí, né, registrado no teu corpo, né? A Uhum, memória tá aí. tá. Nossa, uau!
Li, querida, antes da gente encerrar, tu quer me dizer alguma coisa? Tu quer ler alguma coisa? Tu quer citar alguém? Tu quer trazer alguma coisa para mim? Fica à vontade. Não, eu só quero agradecer, a conversa foi maravilhosa. Tipo, por mim, eu ficava tendo mais umas 2 horas de bate-papo. Também me senti assim, ó, sentada contigo num barzinho, tomando uma cerveja, uma caipirinha e conversando muito, assim, adorei, assim, esse encontro, né? Como diz a Renata Magrioca, né? Eu adoro o que há e o que está se construindo entre nós, né? Que bonito, assim, Uhum. muito bom te ouvir. Inspiradora, né? Uma mulher corajosa, muito inteligente, muito gostoso, assim, de te ouvir, assim, mesmo. Quero te agradecer por esse tagarelar, te agradecer por ser entrevistada por uma pessoa que não é jornalista. Então, isso foi muito desafiador, É, assim, mas né? isso a gente aprende, sabe, na faculdade. É que o jornalismo é muito formal. Tipo, eu sei que as pessoas, se estão me vendo em vídeo, é legal eu ficar mexendo nas mãos, Uhum. mas a gente esquece, sabe? A gente, quando tá falando, a gente esquece. Então, de vez em quando eu levanto as mãos, levanto, eu Dá falo, uma. mas, mas é só fazendo que a gente aprende. Não tem outra forma, sabe? A gente pode saber a técnica, a gente pode saber. ah, o básico, assim, de edição de vídeo, mas quanto mais tu fizer, mais tu vai aprender. E tu vai começar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, assim fica melhor, assim fica pior. E afinal de contas, essa é a vida, né? Essa é a vida. Né? Conheça todas as teorias, né? Todas as técnicas, mas é no humano, assim, né? É no dia a dia, na prática que as coisas acontecem na vida, né? É isso, exatamente. Li, querida, um prazer, né, ter te conhecido nesse ano, um prazer também ter tagarelado aqui contigo, que esse tagarelar chegue em quem de repente queira ouvir essa conversa e te ouvir, tá bom? Um Com beijo. certeza. Muito sucesso ao tagarelar. Muito Trava a obrigada. língua. Ele é trava-língua, exercício. Mas muito sucesso e Ah, que muitas pessoas escutam, que cheguem a quem precisa chegar, né? Que isso é sim. importante. Ai, sim, com certeza. Viva as sincronicidades da vida. Um beijo, minha querida. Super, Beijo. super beijo em ti. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.